boi, continuamos em plena estação de monta no Brasil. Muitos criadores já encerraram o seu manejo reprodutivo, mas os que registraram atraso na chegada das chuvas, tem feito muito calor ultimamente aqui no nosso país, Estes ainda continuam os trabalhos para emprenhar a vacada, a novilhada, e olha que é uma tarefa bastante árdua, São pelo menos 90 milhões de fêmeas que precisamos emprenhar entre gado de corte e leite nessa estação. E dando continuidade à importante função do papel do médico veterinário no nosso dia a dia, hoje vamos saber como este profissional contribui para o sucesso das fazendas que utilizam a técnica da IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, que já responde por mais de 20% dos índices de prenhez no nosso país. E quem vem para tratar deste tema conosco nesta manhã é o doutor José Antônio Vicentim, ele que é professor diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e, claro, membro do Conselho Regional, Federal e Regional destas duas profissões. Doutor Vicentim, muito bom dia, obrigado pela sua visita nesta manhã aqui no Giro do Boi. Muito obrigado, Mauro, bom dia a todos, Hoje, 1º de dezembro, Estamos iniciando o último mês do ano. Como eu estava dizendo agora há pouco, doutor, a gente, muitos atrasaram a sua estação de monta, até por um motivo óbvio. Como tem feito calor no Brasil, Tem, e atrasou também a chuva, Então eu acho que isso também, às vezes, em nível de campo, atrapalha um pouco, É claro que quando você tem um rebanho, que você tem uma alimentação extra, facilita, mas a maioria do nosso rebanho é em nível de campo, então pastagem, a recuperação. Mas eu acho que é sempre importante, e no fim dá tudo certo. Eu acho que as tecnologias vieram para ajudar a pecuária nacional e a IATF é uma delas. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. É verdade que essas regiões onde é mais quente, é uma curiosidade minha, tá? Onde o calor predomina mais, onde tem mais fotoperíodo, que a gente chama. É verdade que as fêmeas emprenham mais nesses locais, doutor? Mauro, eu acho que às vezes é verdade, sim, porque como você tem essa temperatura, estimula o cio, essas coisas todas, Então isso facilita, assim. Claro que tudo tá relacionado com a alimentação, É calor, mas não tem alimentação, realmente interfere. Então os animais nós chamamos score corporal, isso interfere muito no poder de reprodução das fêmeas. Então é uma coisa que os médicos veterinários e o pecuarista têm sempre isso em atenção, alimentação. Alimentação para que mantenha esse score corporal, consequentemente nós temos maior taxa de cio e consequentemente da reprodução. Então não tem conversa. Cio e prenhez está totalmente relacionado ao que entra pela boca. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Eu acho que isso foi um dos grandes avanços nossos tecnológicos, Desenvolvimento de pastagens, mesmo a alimentação em coxo, isso tem ajudado bastante no resultado de prenhez, com certeza absoluta. Maravilha. Bom, vamos começar do zero então, para quem não sabe ainda, O que é uma reprodução por IATF, doutor Vicentim? Mauro, eu acho que a IATF é um programa de inseminação artificial, um programa que o médico veterinário faz para o pecuarista, E ele tem uma série de vantagens em relação a uma monta natural e mesmo de uma observação do cio natural, Nós, no passado, até a gente tinha que fazer os nossos parceiros do campo, eles tinham que levantar de madrugada, passar a noite toda vendo o cio, E a gente sempre brincava, Final de semana, Então era um trabalho contínuo, Mas era necessário, é aquilo que nós tínhamos ferramenta. E depois veio o desenvolvimento dessa tecnologia e a IATF veio ajudar nesse aspecto. Nós programamos. Então existe hoje uma coisa bem importante que você pode programar todo esse trabalho na fazenda de segunda a sexta-feira, E não de noite, de madrugada, feriados. Você programa tudo isso, o médico veterinário faz esse programa para a fazenda e todos os colaboradores descansam. E eu acho que o trabalho foi muito melhor, em termos de produtividade. Para todos, tanto o nosso cuidador lá, o nosso peão, entre aspas, que maneja o rebanho, os nossos tratadores, como a propriedade. Isso tem dado um manejo diferente, porque você vê, era trabalho de segunda a sexta, 24 horas por dia. Hoje você programa, então tem uma coisa diferente que melhora a qualidade de vida das pessoas
e mesmo do manejo do rebanho. Você não precisa ficar manejando toda hora. Então, essa técnica, inclusive, você pode agrupar, né, em determinados dias a inseminação artificial. Então tem tudo a ver com uma gestão, né? É gestão. Isso facilita. Então você vê planejamento muito, criador, né? Muito. Então eu acho que é tudo. E é uma técnica programada, né? E a IATF, doutor Vicente, é uma técnica ainda cara para o criador? Não, eu acho que, como toda técnica, no começo ela era muito cara, porque esse é um desenvolvimento de hormônios, né? E eu diria que a IATF hoje, o que é um pouco mais caro, é o SEMI. A parte dos hormônios que você faz, a sincronização do ciclo estral, ele não é caro, né? Eu acredito, conversando com um colega, tá aí, pode aí 50, 60 reais. No passado era caro, mas hoje tem um volume, tem uma quantidade muito grande, e tudo que tem escala reduz preço, né? Então hoje nós temos empresas nacionais que produzem todo esse material, hormônio, todo esse aspecto, então isso baixou muito o custo. Eu diria que a inseminação em tempo fixo tem alcance de todos. A gente sabe que a IATF ela é uma realidade em grandes projetos, né, de pecuária no Brasil, né? Hoje um grande criador que produz 5, 10, 15, 20, 30 mil bezerros por ano, esse já está na IATF. Exato, 100%. 100%. E eu te pergunto, e para o pequeno criador, ela é viável? Ela é viável, Mauro, porque é o seguinte, eu diria que a IATF e o veterinário que trabalha no campo, ele faz, eu diria assim, uma prestação de serviço a domicílio. Então, se você tiver um proprietário que ele tem 5 vacas, ele vai lá, faz aquele programa para 5 vacas e com os hormônios, organiza. As pessoas do campo que estão lá na fazenda, eles podem aplicar esses hormônios. E no dia certo, ou ele tem um inseminador, ou então o médico veterinário vai lá e já tem um técnico que faz esse tipo de trabalho. Até uma criação de mais empregos. Eu programo isso aí, o inseminador pode ir nessa pequena propriedade e naquele dia certo e faz a inseminação de todo o rebanho dele, se for necessário. Então é viável. É viável. É viável. Mas a única exigência é que ele tenha uma boa curralama e um tronco de contenção. Eu acho que isso é importante, né? Porque você precisa conter os animais, fecha, contém e faz todo esse trabalho. Às vezes não é um curral muito sofisticado, um curral bom que você tenha para conter bem o animal, né? Para proteger o animal de acidente e o técnico que vai fazer a inseminação artificial e aplicar os hormônios. E nesse caso é imprescindível o papel do médico veterinário por uma boa a IATF dentro de uma fazenda de cria. Com certeza. E aí aquilo que nós falamos, até uma orientação sobre o aspecto alimentar. Ou seja, ele vai na fazenda, ele faz uma avaliação daquela pequena fazenda, às vezes faz as correções sobre o aspecto de alimentação e até de manejo desses animais para que ele possa colocá-lo no programa de IATF. Bom, vamos aprofundar agora um pouco mais o nosso bate-papo. Recentemente, o seu colega, o querido professor Pietro Baruzelli, lá da USP, ele esteve com a gente aqui no programa e nos apresentou números extraordinários do crescimento da IATF no Brasil. Para quem não sabe, a IATF em 20 anos, ela cresceu mais de 250 vezes no nosso país e pouquíssimos negócios, né, cresceriam tanto se não fosse um trem bom, não é mesmo, doutor? Exato. Crescer 250 vezes em 20 anos é porque o trem é bom. E eu acho que, como eu falei, é um desenvolvimento tecnológico e que os resultados são importantes, né? Se você pegar IATF, aí, às vezes na primeira IATF você tem 60% de gestação. Quando você faz a segunda repetição, às vezes chega a 80% de prenhez. Você imagina num rebanho grande como é o rebanho brasileiro, né? A importância. Então, eu diria que a IATF ela tem um papel fundamental hoje dentro da agropecuária brasileira, né? O desenvolvimento. Porque nós produzimos sêmen de alta qualidade, os técnicos nossos são extremamente competentes, os médicos veterinários treinados, a universidade tem esse papel de desenvolver tecnologia, mas desenvolver recurso humano, que possa atender a ponta, que é o campo, as fazendas, é o proprietário, e essa técnica ela é boa porque ela dá resultado financeiro, ela dá retorno. Então, eu acho que o investimento nela e o retorno financeiro em termos de qualidade, né? E aí eu posso dizer, porque quando você usa essa técnica, você está implementando também o melhoramento genético do seu rebanho, porque você está escolhendo um sêmen de alta qualidade. Então, você possa, aquele para o pequeno e para o grande, que já tem estabilizado, o seu rebanho é grande. Então, eu acho que é uma técnica, com certeza absoluta, ela está dando
e dará grande contribuição para a pecuária nacional. Agora temos que tirar o chapéu para essas centrais de sêmen que estão no Brasil. Essas imagens que a gente está vendo aí são desse aparato tecnológico maravilhoso que a gente tem de processamento, de coleta, processamento e distribuição de sêmen aqui no nosso país, né? Como essas centrais deram uma ajuda para o avanço genético do nosso país. Eu acho que no começo foram pecuaristas, né, que se uniram, montaram essas centrais de produção de sêmen, e aí a partir daí, nas centrais, é uma seleção muito séria, né? Você só vai para a central um touro que é provado geneticamente. Exatamente. Que ele tem, ele vai induzir crescimento de qualidade no rebanho. Então, mesmo que o indivíduo, ele está começando, ele não tem um rebanho de fêmeas de alto valor genético, esse sêmen já vem contribuir com a próxima geração. Agora, quando já tem essas propriedades já tecnologicamente implantadas, então é uma somatória, né? A fêmea de genética juntamente com o sêmen de alto valor. Então, as centrais hoje têm um papel tecnológico importantíssimo na qualidade. E eu acho que, principalmente, armazenagem, né? Nós sabemos armazenagem e transporte. Porque é importante esse transporte de sêmen. Ele é produzido, por exemplo, numa central aqui no estado de São Paulo e ele é transportado para o centro-oeste, qualquer lugar, né? Então, a parte tecnológica transporta seguro e as pessoas recebem esse material lá. E no passado a gente tinha muito problema com o transporte de nitrogênio líquido, hoje não. A gente tinha medo, né? De acidente com aquilo. E aí a produção, né? Hoje então praticamente todos os locais se encontra nitrogênio, que é fundamental para a técnica. Bacana. E eu fiz uma conta rapidamente aqui dessas 250 vezes de crescimento nos últimos 20 anos. 20 anos, né? 20 vezes. Por ano, sabe quantas vezes, qual foi o percentual de crescimento da IATF aqui no Brasil? Quase 32%. Olha que maravilha, né? E eu me lembro também de uma informação que o professor Pietro trouxe para a gente, queria que o senhor comentasse sobre isso, validasse e reforçasse. Quando começou a IATF no Brasil, de fato, o valor era um valor muito alto, girava em torno de 35% do preço de um bezerro, quase 40% do preço de um bezerro. Hoje, é inferior a 5% do valor de uma desmama. Então, diante disso, professor, não tem justificativa, não tem nada que me justifique eu não usar essa biotecnologia para melhorar a genética do meu rebanho, não? Além de melhorar, é um custo barato para melhorar a genética, e como eu disse, é o manejo do rebanho. Então, sob o aspecto administrativo, isso funcionou bastante, né? Então, eu acho que isso é ganho, tudo que você consegue efetivar, melhorar no manejo, na gestão da propriedade, isso reverte em lucro. Né? Então é importante que você vai somando isso também, né? E além de produzir, né, no caso dos machos, bois precoces, pesados, porque eu jamais utilizaria sêmen de um touro que não fosse provado, né? Claro, jamais, né? Claro. O mais importante é o resquício que a IATF, essa biotecnologia, deixa no rebanho por melhorar a genética das minhas futuras matrizes. Exato. Porque como você está inseminando com sêmen de alto valor genético, os descendentes são melhores. Exato. Né? Então, eu acho que sempre de geração em geração vai melhorando. Né? Então, eu acho que é importante que nós tenhamos nesse aspecto. Bom, eu tenho uma outra informação também. Isso foi até um artigo que o senhor publicou recentemente, doutor Vicentim, e me chama muita atenção em relação aos procedimentos protocolares, pessoal. Olha só, em 2021 foram comercializados 26 milhões e meio de protocolos. Certo. 1,5 milhão a menos, né, que no ano seguinte, no ano passado, em 2022. Mesmo assim, aumentou o percentual de animais inseminados por IATF em 21, né? Esse percentual era de 93% e em 2022 passou para 97,7%, isso com 1,5 milhão a menos de protocolos. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Eficiência? Eficiência, isso não sei certeza. E às vezes, Mauro, também tem isso também. O mercado, ele também dá uma oscilada, né? E nós sabemos disso. Quando reduzir um pouco a IATF, é porque o mercado de boi gordo, ou essa venda também, ele tem essa oscilação da pecuária normal. E depois tem outro ano que ele eleva bastante. A procura, uma coisa interessante, né, que você sabe disso tudo, o mercado de bezerro, esse é um mercado típico, ele é que balanceia, né? Quando que dita a regra, ele que dá regra. A procura de bezerro, ele fala, opa, então se tem uma procura de bezerro, o que acontece? Automaticamente você vai inseminar mais.
porque você vai ter que oferecer mais bezerros para o mercado. Então a IATF vem e ela alavanca nesse aspecto. A gente sabe que a nossa pecuária e muitos outros negócios trabalham com ciclicidade, É verdade. ciclos, né? É. Esse ano, por exemplo, tivemos muitos abates de fêmeas, né? A arroba deu uma reduzida, depois deu uma reagida, mas eu tenho levantado uma bandeira muito importante aqui, porque a prenhez desta estação, doutor Vicentim, é exatamente o bezerro de 2025 e o boi gordo de 2026. E até lá, certeza absoluta, creio em Deus, que esse mercado já vai ter passado, esse mercado de baixa. Com por certeza. isso que eu não posso botar um pé no freio nessa estação de monta. Não pode. A gente tem que pensar amanhã. Então eu acho que é exatamente, porque se você segurar agora, você vai interferir no mercado amanhã. Amanhã vai ter falta de bezerro, de boi. Exatamente. Então eu acho que E o nosso pecuarista hoje ele tem muito planejado, sabe? Então, juntamente com essa técnica, você pode projetar o futuro da pecuária, né? Então você vai fazendo nesse sentido. E é isso, eu acho que o nosso mercado, ele é importante, ele é um grande mercado exportador, né? O mundo precisa da gente e nós temos competência. Nós formamos recurso humano, médicos veterinários e técnicos em nível de campo. O pecuarista hoje ele tem uma cabeça muito aberta, ele é um empresário, né? Ele não é, vamos dizer, criador de boi, ele é empresário. Ele tem uma visão nacional e internacional do mercado. Ele estuda isso todo dia, ele sabe. Então, eu acho que é uma coisa que essa tecnologia, com esse planejamento médico veterinário, pecuarista, eu acho que o país ganha, sempre ganhou, né? E aí eu acho que essa área de exportação, às vezes tem essa competição internacional, mas esse é jogo de comércio, né? Então eu acho que nós precisamos estar preparados. É benéfico isso. É lógico, é uma competição. Nos força a produzir mais e melhor, né? Exato. E além de melhor, Mauro, eu acho que a IATF dessa seleção de sêmen, eu acho que uma das grandes coisas que aconteceram exatamente com essa tecnologia e pensando os nossos técnicos, é a redução, vamos dizer, os animais precoces. Vamos dizer, a redução do tempo que nós vamos realizar essa inseminação artificial. No passado, lá atrás, a gente inseminava uma vaca Nelore com 36 meses. É verdade. Pelo amor de Deus, né? Vamos dizer, mas era aquilo que tínhamos, né? Era uma ciclicidade, engordava, emagrecia e tinha que pegar na estação de chuvosa. Hoje não, hoje você tem essa alimentação e nós reduzimos geneticamente, esses touros são selecionados para precocidade. Hoje, então, você insemina uma bezerra Nelore com 15 meses, 18 meses. Você vê que aumentou a produtividade, você matava um boi com 36 meses, hoje você mata com 18. Né? Então, você vê, nós praticamente, só nesse aspecto, nós duplicamos a capacidade. E isso é técnica, né? Desenvolvimento tecnológico. Eu conheço muitas fazendas de cria de melhoramento genético que não tem uma fêmea hoje, Nelore, tá? Nelore, que não dá cio aos 14 meses de idade. 13, 14 meses. Já substituiu totalmente o plantel dela, aquelas fêmeas tardias já foram tudo embora. E graças a quê? A biotecnologia da IATF, o melhoramento genético. E eu te pergunto, doutor Vicentim, a nível mundial, o Brasil já dominou completamente essa técnica da IATF? Não só dominou tecnicamente, Mauro, como está exportando. Hoje nós estamos exportando técnicos. Olha só. Hoje os Estados Unidos, vamos dizer, uma grande parte de técnicos dos Estados Unidos são brasileiros. Né? Nós temos técnicos na Rússia, trabalhando lá. Então, vamos dizer, nós estamos exportando não só a tecnologia, mas técnicos de alta capacidade, médicos veterinários formados aqui, preparados aqui, e eles vão nesse mercado, né? Então eles têm eles competem internacionalmente com alto nível, né? E você pode ter certeza absoluta. Hoje os Estados Unidos elevou muitas taxas da área de reprodução, isso aqui, com técnicos brasileiros. Né? Então nós estamos exportando. Que legal. Não estamos exportando só carne. Inclusive ex-alunos que o senhor ajudou a formar na USP. Sim, ex-alunos meus, que estão nos Estados Unidos, estão na Rússia. Que bacana, que legal. Austrália, né? Tem outros países, claro, né? É óbvio. Maravilha, maravilha. E eu acho que o Brasil hoje é o país que mais insemina no mundo, não? Eu acredito, sim, pelo tamanho do nosso rebanho. Per capita, assim. Eu acho que o nosso rebanho, não sei se nós perdemos só para os Estados Unidos, talvez, né? Mas eu acho que o nosso rebanho é um dos maiores e que você vê, é um dos maiores e com maior qualificação. Então, eu acho que a competição internacional no mercado exportador de carne, essas tecnologias, com certeza nós fazemos.
Bom, a gente sabe que no nosso dia a dia, em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, a gente nunca pode se acomodar, né? Hipótese alguma. Já temos dominada a técnica dela, mas sempre há algo para se fazer. Claro. E eu te pergunto, nas suas pesquisas, nos seus estudos, nas suas consultorias, enfim, doutor Vicentim, o que o senhor tem preconizado, o que o senhor acha que a gente pode melhorar e vocês estão focando os estudos, as pesquisas em torno disso? Mauro, hoje nós temos agora esses protocolos, normalmente, então você vai afinando. E antes fazia os protocolos, eram gerais. Hoje nós já temos preocupação de fazer protocolos para novilhas. Sob o aspecto biológico é diferente. Então nós temos protocolos para vacas adultas, temos protocolos para novilhas, né? Primíparas. Primíparas, exato. Então isso já tem a diferenciação, você vê que os protocolos variam. Então isso é importante quando o colega vai na fazenda, ele já separa o rebanho, o que são vacas, né, adultas e o que são primíparas. E aí ele já preconiza um protocolo nesse sentido. Então está se desenvolvendo e está fazendo muito teste ainda, viu? Nós temos muito trabalho, especialmente o professor Pietro e todo o grupo dele, e eles fazem isso mesmo. É área experimental, o desenvolvimento tecnológico dentro da universidade, para poder oferecer isso depois para o pecuarista, né? Esse é o papel nosso da universidade. Nós desenvolvemos tecnologia e nós formamos recurso humano. É isso que é a função nossa. Entendi. Então o foco principal de vocês agora é aumentar a eficiência reprodutiva de fêmeas que estão entrando na sua primeira estação reprodutiva. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então tem tudo isso que nós estamos trabalhando nesse aspecto, né? Bom, uma última pergunta para o senhor, doutor. Eu sei que o senhor precisa correr lá, tem que lecionar, tem que estudar, tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa ainda na USP. E eu te pergunto, para quem ainda vai inseminar, nós temos milhões de telespectadores, pecuaristas e criadores que ainda não fizeram a sua estação ainda, justamente em virtude dessas altas temperaturas dos últimos dias, a chuva que atrasou nessas fazendas. O que o senhor tem a dizer para ele em relação a pontos de atenção? O ponto de atenção, eu acho que é isso que nós estamos comentando, é que a IATF, ela concentra o trabalho. Então, se eu estiver atrasado agora, porque não que eu estou atrasado, a estação de monta atrasou em função da estação de chuva. E eu tenho que adiantar, eu tenho que apressar. Então, a IATF, você fazendo esse programa, você acaba concentrando o seu trabalho em pouco tempo. Você não precisa falar, eu vou esperar o cio, observar o cio, para depois inseminar, fechar o... Não, o colega vai ao campo, então nós temos todo esse cuidado, né? Ele faz uma análise do rebanho, verifica, outra coisa importante na IATF é que ele tem que fazer um diagnóstico de gestação naquele rebanho. Porque pode ser, com 60 dias, eu faço um diagnóstico de gestação manualmente, não tem problema. Mas se eu tiver uma vaca prenhe com 30 dias, eu não consigo fazer. E se eu fizer esse protocolo, eu aborto. Então, a primeira coisa, nós vamos lá, fazemos essa avaliação de todo o rebanho e aí eu concentro. E eu tenho certeza que aí nós compensamos esse atraso da estação de chuva. Então, temos que diminuir o tempo de estação de monta. Exato. Isso até porque pode interferir na hora do nascimento do bezerro, que ele pode nascer numa época errada. Exatamente. Né? Você pode programar. E a IATF, a gente desestacionaliza também, né? Nós programamos não só a inseminação, mas nós programamos o nascimento. Olha, eu vou ter lote nascido aqui nesse mês e eu ajudo o mercado, né? Eu não vou ter uma concentração muito forte de nascimento e oferecimento de bezerro num mês só, mas eu posso distribuir durante o ano todo. É claro que depende da alimentação. É aquilo que nós falamos. Falamos desde o início. Desde o início. Se eu conseguir compensar a alimentação, eu consigo fazer esse planejamento muito bom. Bacana. Eu te pergunto, agora sim, a última pergunta. O senhor está só em sala de aula ou de vez em quando continua nos currais, em fazendas, estudando? Não, Mauro, eu estou na área administrativa, mas eu não deixo a parte de graduação. Ou a parte de ensino eu não deixo. Extensão, né? Sempre está indo em fazenda. Então eu estou lá na fazenda, vai com os alunos, né? E especialmente eu dou aula prática. E o que eu sempre comento, o veterinário precisa... ver o animal, botar a mão no animal. Então, o meu aluno, ele faz a prática comigo na escola, nas fazendas, para que quando ele for para o mercado, ele está treinado, entre aspas, né? Ele tem habilidades. Nós sempre falamos assim, nos preocupamos com a habilidade dos nossos alunos, porque não é só ver, não, precisa ter habilidade, precisa fazer, Isso, com certeza, nós continuamos sempre. E é um grande diferencial no trabalho do senhor, né? Eu te fiz essa pergunta porque tem feito muito calor agora, e o verão nem chegou direito. Exato. E a hora que você for para o curral, para a fazenda, precisou usar esse boné aqui do Giro do Boi, que está completando agora
em 2024, 10 anos, 10 graças anos, a né? vocês. Muito Tem bom. nos ajudado muito a levar informações coerentes, consistentes e relevantes para a fazendeirada brasileira. A hora que o senhor for, o senhor não pegar uma insolação, o senhor coloca esse bonezinho aqui, Isso. tá bom, professor Tá certo. Vicentim? E eu acho, Obrigado pela Mauro, sua visita aqui no Giro. Já colocá-lo aqui. Fica à vontade. Eu acho que o programa é fundamental, é credibilidade. Né? Então eu acho que isso que vocês estão fazendo, nós estamos aqui divulgando técnicas coerentes e muito firmes. Né? Credibilidade é tudo. E o pecuarista é isso, ele quer resultado. Então não adianta que você falar uma coisa ou outra. Então eu acho que um programa desse nível, todos no campo, a gente gosta de ver e ouvir, porque você tem resultado positivo. Bacana, Tá bom? muito obrigado. Prazer em vê-lo. Dr. José Muito Antônio obrigado. Vicentim, ele que é diretor e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, hoje nos visitando aqui no Giro do Boi no Canal Rural. Muito obrigado pela sua visita. Tá, muito obrigado, Mauro.